Você que pode, abre a sua Bíblia no livro de Salmos, seu capítulo 1. Salmo, capítulo 1. Salmo de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Bora juntos? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós já te sentimos em meus louvores. Nós já participamos do milagre através das orações. Fomos gratos ao Senhor. Agora nós vamos participar desse momento de palavra. Todas as vezes que nós vamos ministrar a palavra, eu te peço que o Senhor prepare uma grande mesa, que nós possamos nos assentar, aprender do Senhor. Existem verdades nessa palavra que nós só teremos acesso através da revelação do seu Espírito. Não se trata de quem está pregando, não se trata de quem está ouvindo, é o teu Espírito desejando falar com a tua igreja. Por isso, nessa manhã eu quero te pedir que o Senhor venha dar liberdade ao teu Espírito para fluir através de mim. Que nada seja capaz de impedir aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, nem eu mesmo. E eu quero declarar em nome de Jesus, mentes cativas ao Senhor, corações como a boa terra, preparada para receber a semente e gera frutos para a honra e glória do seu nome. Ora em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, há um tempo atrás, eu tive a difícil missão de criar um conceito sobre o que é a felicidade. Estava conversando com uma pessoa, quando de repente ela me fez essa pergunta: para você, o que é a felicidade? E existem algumas perguntas que as respostas parecem tão simples, né? Mas quando a gente para tentar explicar aquilo que nós acreditamos, vamos perceber que não é tão simples assim. Se eu te perguntasse nessa manhã, para você, o que é a felicidade, o que você me responderia? É complicado, né? É complexo. Eu falei para aquela pessoa: felicidade para mim é um estado de espírito. A pessoa ou é feliz ou não é feliz. Muitas vezes nós condicionamos a felicidade ao momento que nós estamos vivendo. Há coisas que nós podemos conquistar, há projetos que nós podemos desenvolver. Só que conversando com pessoas, a gente vai perceber que muita gente condicionou a felicidade a esse lugar um dia. E quando conquistou aquilo que queria, quando chegou no lugar que desejava, não encontrou a felicidade que imaginava. E isso é muito louco, porque muitas vezes nós passamos a nossa vida toda empreendendo forças para achar algo que nos complete, e quando nós achamos isso, nós percebemos que continuamos vazios. Salmo, no seu capítulo 1, é um salmo de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Só que se a gente pegar a sua trajetória, nós vamos perceber que a vida de Davi foi muito difícil. É uma vida marcada por rejeição, por decepção, por dor. A gente conhece o final da história e nós somos muito edificados por tudo que Deus fez na vida dele. Só que quando a gente pega a sua trajetória, a gente vai perceber que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele não deixou que nada que ele estivesse vivendo interferisse na sua relação com Deus. Existia o desejo no coração de Davi de agradar o Senhor, mesmo ele tendo expectativa naquilo que Deus faria para ele. Porque eu imagino que a partir do momento que ele é ungido rei por Samuel, o seu coração já devia esperar muito que isso acontecesse.
Afinal, quando Saul foi ungido rei, ele foi direto ao trono. Só que quando Davi é ungido, o que acontece com Davi? Nada. Ele continua no mesmo lugar. Ele continua fazendo as mesmas coisas. Ele continua a sua trajetória, vivendo o presente, sem se preocupar com aquilo que estava por vir, mesmo sabendo que era uma direção dada pelo próprio Deus. Você sabe quando o nome de Davi aparece na palavra? No livro de 2 Samuel, no seu capítulo 11. Quando o profeta, o sacerdote, vai até a casa de Jessé para ungir um novo rei. Só que quando ele chega lá, ele olha os irmãos de Davi, principalmente Eliabe, o mais velho, e ele diz: olha, vai ser esse que Deus vai escolher. E ele coloca no seu coração o desejo de ungir Eliabe. Só que Deus fala algo muito interessante para Samuel: eu não vejo como homem. Irmãos, o que você tem visto nesse tempo? Onde os seus olhos estão fixados? Porque se a gente não perceber aquilo que Deus está fazendo, se a gente não tiver uma visão clara, nós vamos ficar esperando que Deus faça algo que Ele já deseja fazer no momento, e o nosso coração cria expectativa como se Ele fosse fazer o que Ele já está fazendo nas nossas vidas. Deus não vê como a gente vê. Talvez você olhe para você nessa manhã e não veja condições nenhuma de Deus te usar. Não veja condição nenhuma de Deus prosperar o trabalho das suas mãos. Não consiga imaginar que projetos, sonhos, aquilo que foi gerado por Ele no seu coração possa se tornar reais. Por quê? Porque você olha a sua condição, você olha o que você está vivendo, você olha segundo a sua ótica, e todas as vezes que nós olhamos segundo a nossa ótica, nós nos decepcionamos. Por quê? Porque a gente só consegue olhar o presente. Nós temos muitas dificuldades de olhar o futuro. Eu já falei diversas vezes nesse altar que uma das coisas que me levou a fazer uma oração pedindo a Deus que Ele me salvasse e me levasse foi porque eu não acreditava que tudo aquilo que Ele tinha me prometido seria real. Porque, irmãos, é muito difícil você estar vivendo um tempo afastado do Senhor, vivendo um tempo longe das suas promessas, e mesmo assim você continuar ouvindo aquilo que Ele quer fazer através de você. Para mim era muito difícil estar vivendo a vida da forma que eu queria, e toda hora alguém apontando o dedo para mim e dizendo: olha, Deus quer te usar, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer mudar a sua história, Deus quer te levar para lugares que você nunca imaginou. Quando Deus te colocar onde Ele quer, você vai perceber que a sua rede de amizades, que o ciclo social que você vive hoje, ele não é para você. Ele tem outros amigos, ele tem outros relacionamentos, ele tem novas possibilidades. E eu ouvia isso e eu ficava desesperado. Por quê? Porque os meus olhos estavam fitos no presente. E muitas vezes esse é o motivo das nossas preocupações. Nós nos agarramos ao que nós estamos vivendo. Se nós estamos em um tempo de dificuldade financeira, é como se essa dificuldade fosse interminável. Não existe chance de transformação, não existe chance de mudança, não existe possibilidade de eu viver algo novo. Irmãos, nós temos ouvido muitos testemunhos de pessoas que deram uma guinada financeira a partir de uma entrega ao Senhor. E Deus deu uma ideia, Deus tornou aquela pessoa criativa, deu um dom. E hoje essas pessoas abençoam poderosamente o reino de Deus. Porque todas as vezes que nós somos abençoados, todas as vezes que Deus nos faz prosperar em qualquer área da nossa vida, o único intuito que Ele tem é que o nome dEle continua sendo engrandecido. O grande erro é que muitas vezes nós queremos nos alimentar da semente. Nós temos medo que esse momento ele acabe
E nós queremos guardar, nós queremos controlar a nossa vida como se nós fôssemos capazes de fazer boas escolhas, escolher bons caminhos. Mas Deus não vê como a gente vê. De repente, o que você olha hoje na sua vida matrimonial seja um cenário de destruição, um cenário caótico. Você não consegue mais ver possibilidade do seu casamento ser transformado. Você já fez de tudo, você já tentou todas as possibilidades, só que a sua casa continua um inferno. Deus não vê como você vê. A única coisa que nós precisamos é chamar Deus para participar dessa equação que nós estamos vivendo e sermos fiéis, sermos obedientes, entendermos que a partir do momento que Ele chega na nossa vida, tudo muda. Por acaso alguém chegou perto de Jesus Cristo com uma necessidade e saiu da mesma forma? Você tem algum testemunho de alguém que se rasgou de verdade diante do nosso Deus e não teve a vida transformada? Então para de limitar a Deus ao que você está vivendo. Para de conceituá-lo segundo aquilo que você acha que Ele quer, que Ele tem que fazer na sua vida e não acontece. Se coloque no lugar de dependência, se coloque no lugar de entrega. E se o milagre, se a transformação foi feita instantaneamente, amém. Mas se não for, continue caminhando nesse caminho, porque em algum momento Ele há de se manifestar. Foi assim na vida de todo o povo. E eu amo isso, irmãos. Um Deus que não rejeita um coração inconformado. Um Deus que se move a partir do momento que nós entendemos que nós não podemos nos padronizar com esse mundo, que nós não podemos nos padronizar com o que nós estamos vivendo. Isso é uma loucura, mas é uma loucura apaixonante. A gente vê isso na vida do próprio Davi. O filisteu, Golias, zombando do povo de Deus. Saul, seus generais amedrontados, apavorados, e aquele homem desafiando, e aquele homem lançando palavras, e todo mundo atordoado. Até que chega um menino e não se conforma com aquilo que está vendo. Você já parou para pensar que talvez o que você esteja vivendo hoje é reflexo dos seus medos? É reflexo de uma conformidade? De uma aceitação? O que Deus espera é que você se lance nele. O que Deus espera é que você olhe para o alto e veja que de lá vem o socorro. Só que você aceita. Você está parado e tudo te pressionando à sua volta e você continua parado. Quando na verdade o que Deus quer é que você vá em direção e diga: olha, esse problema vem contra mim, mas eu vou contra ele com o meu Deus. Eu vou contra ele com a fé que eu tenho naquele que um dia me chamou para viver perto dele, naquele que é o meu Pai. E se posicione. Foi assim que os grandes homens da Bíblia viveram milagres. Foi assim que os grandes homens do Senhor tiveram o seu nome cravados nas tábuas da história. Não porque eles eram bons, não porque eles eram poderosos, mas eles acreditavam no Senhor o suficiente para não se amoldar, para não aceitar a realidade que eles estavam vivendo. E todas as vezes que nós não aceitamos a realidade que nós estamos vivendo, nós trazemos a realidade dos céus para as nossas vidas. Nós atraímos o reino de Deus para as nossas vidas e nós começamos agora a manifestar esse reino através de testemunhos próprios. Ei, Deus deseja gerar testemunhos na sua vida. Deus deseja gerar testemunhos da sua vida. Quem é esse filisteu para zombar do exército do Senhor? Aí, sabe o que vão tentar fazer? Vão tentar pegar armaduras e colocar em você. Cara, pega a armadura de Davi, de Saul, Davi. Coloca a armadura dele. Coloca o capacete que é grande para sua cabeça, mas coloca, você vai se sentir protegido. Coloca o seu peitoral, pega a sua espada. Sabe quando isso acontece? Quando nós pegamos experiências de outras pessoas e achamos que os nossos problemas serão resolvidos
através daquilo que eles viveram. A gente acha que Deus vai trabalhar no mesmo molde, no mesmo padrão que Ele trabalhou com as outras pessoas. Só que Davi conhecia o Senhor. E nunca isso foi tão necessário para a igreja no Brasil, conhecer o Senhor. Conhecer o nosso Deus. Nunca isso foi tão necessário para mim e para você. Saber quem é o nosso Pai. Seu poder. E isso é real nas nossas vidas quando a gente tem experiências com Ele. E Davi teve experiências com o Senhor. Porque ele diz, olha, um dia eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, quando um leão tentou atacar as ovelhas. E eu matei aquele leão. Teve um outro dia que uma ursa atacou as ovelhas. E eu matei a ursa. Irmãos, Davi era forte assim. Davi era igual Sansão, por exemplo, que em todo momento a palavra vai falar que ele tinha uma força descomunal. Em nenhum momento a palavra dá menção à força de Davi. Por quê? Porque a força não era dele. Para de tentar lutar com as suas forças. Para de tentar lutar da forma que você acha melhor. Se derrame no Senhor. Busque nele essa disposição. Busque nele essa força. Davi já tinha tido a experiência de matar um leão e uma ursa. E ele sabia que não era ele. Quando Golias se levanta perante ele, ele sabia, o mesmo Deus que me livrou do leão, o mesmo Deus que me livrou da ursa, vai ser o mesmo Deus que vai me livrar de Golias. A equação de Davi foi simples. O que Deus já fez na sua vida? Quando você olha para a sua trajetória, em quantos momentos você viu a interferência dele? Aqueles momentos que você achava que não teria mais solução, momentos que você acreditava que não tinha mais jeito. Quantas vezes ele interferiu? Será que hoje vai ser a primeira vez que ele não vai agir em seu favor? Será que hoje não vai ser a primeira vez que ele vai cruzar os braços e deixar você levar a vida à sua própria sorte? Até aqui nos ajudou o Senhor. Daqui para frente ele diz, se vira sozinho? Será que vai ser dessa forma? Ou nós temos um Deus que é imutável, ou temos um Deus que não mudou, que nunca vai mudar, que era, que é e que há de vir, Alfa, Ômega, o Cordeiro de Deus. A terra toda vai se encher com a sua glória. Apenas a aba das suas vestes é o suficiente para encher a terra toda com a sua glória. Esse é o Deus que nós temos depositado a nossa fé. Então, por que a nossa vida não muda se Ele é tão poderoso? Então, por que eu continuo vivendo os mesmos desertos, as mesmas provações? Por que os mesmos gigantes continuam se levantando contra a minha vida todos os dias? Irmãos, eu não sei você, mas eu gosto muito de programa de sobrevivência no deserto. Onde homens, às vezes até homens, especialistas em sobrevivência, outras vezes pessoas comuns igual eu e você. E eu teve uma época que eu cismei que eu queria fazer aquele No Limite de alguma forma. Alguém lembra do programa No Limite? Só que lá atrás da casa da minha tia tem uma horta muito grande. E eu falei pra Jéssica um tempo atrás, falei, amor, imagina se eu for para essa horta e resolver ficar lá uma semana, sem comida, sem água, sem nada. O que você acha que ia acontecer? Ela falou, você ia morrer no primeiro dia. Porque você não foi preparado para isso. E é interessante porque quando esses homens chegam em lugar que a sua condição de vida ela fica muito debilitada, muito escassa, quando eles estão no deserto da vida, a primeira coisa que eles fazem é achar uma forma deles se sentirem protegidos. Eles já procuram um lugar para fazer uma cabana, eles já procuram um lugar que seja de alguma forma perto de uma corrente de águas. E depois, eles vão ver o que eles podem fazer para conseguir se alimentar.
Primeiro, eles pensam na sobrevivência deles ali. Ao contrário de muita gente, que quando se encontra numa situação difícil, quando se encontra no deserto da vida, a primeira coisa é tentar sair. E nós tentamos sair daquele lugar de qualquer jeito, e nós empenhamos toda a nossa força em se movimentar para que a gente de alguma forma fuja, só que a gente vai percebendo que a nossa força vai indo embora, nós vamos ficando realmente cansados, a gente não consegue encontrar a saída, e naturalmente nós fazemos o quê? Nós começamos a entregar o ponto. É como quem já algum dia, é como alguém que já algum dia passou pela experiência de se afogar. Alguém aqui já se afogou? Irmãos, eu quase me afoguei já várias vezes. A gente tenta lutar contra a corrente. A gente tenta ir para um lugar seguro. E a gente vai percebendo que à medida que a gente vai tentando, a gente vai aprendendo esforço. A gente no começo tem a certeza que vai conseguir, depois a força começa a ir embora, o cansaço vem e a gente começa a ver que não vai dar ruim. A gente começa a afundar, porque a gente não consegue nem mais se manter na superfície, quando na verdade o que nós precisávamos é nadar em favor da corrente. É nadar da direção que ela está nos levando, na certeza que depois alguém vai dar um jeito de nos buscar. Então, muitas vezes nos desertos da vida nós fazemos a mesma coisa. Nós começamos a lutar, nós queremos sair. E nós não entendemos o que nós estamos fazendo ali. Porque, irmãos, alguns desertos nós vivemos, algumas situações difíceis nós vivemos, por escolhas mal feitas que nós fizemos. Frutos de desobediência. Não é que Deus queira que a gente esteja passando. Muito pelo contrário, muitas vezes Ele avisou diversas vezes que não era para nós irmos naquele caminho. Se tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que eu tenho prazer em ler, é sobre o cativeiro babilônico. Porque o cativeiro babilônico foi o pior momento que Israel viveu. Eles tiveram o templo que Salomão fez destruído. Eles viram os príncipes serem mortos. Eles viram os palácios serem queimados. Eles saíram do lugar que Deus tinha prometido. Eles já estavam na terra da promessa. E eles achavam que eles tinham toda a segurança porque foi o próprio Deus que colocou eles lá. Só que quando a gente pega a história do povo no deserto, nós vamos ver Deus se preocupando e tentando de todas as formas fazer com que aquele povo não fosse cativo novamente. A gente vai lá em Deuteronômio, vê Deus falando para aquele povo: olha, quando eu colocar vocês no lugar que eu quero, vocês não se misturem com os povos estrangeiros, vocês não deem suas filhas em casamentos, vocês não casem os seus filhos, não tragam para vocês os ídolos deles, para que eles não afastem você de mim. E o que Israel faz? Começa a fazer tudo que Deus falou para não fazer. Números 30, o povo no deserto, Moisés já com 120 anos, muito próximo de morrer. Deus chama Moisés e manda falar ao povo: olha, diz para o povo que eu vou colocar diante deles a vida e a morte, a bênção e a maldição. E isso não vai estar escondido lá nos céus para que eles se perguntem: quem vai lá buscar para que a gente possa obedecer? Isso não vai estar escondido no mais profundo mar para que eles se perguntem: quem vai lá buscar para que a gente possa obedecer? Não, isso vai estar diante deles, dois caminhos, bênção e maldição. Peça para que eles escolham as bênçãos e eles viverão. E terão minha proteção todos os dias. Deus já estava apontando para o cativeiro babilônico que possivelmente se tornaria real se aquele povo não obedecesse aquilo que ele queria. E o que o povo fez? Tudo o contrário do que Deus fez. Então agora eles estavam cativos. Agora eles estavam repetindo um ciclo que os pais dele um dia viveram, que é um ciclo de cativeiro. Então o que eles precisavam era entender o que levou eles ali. E irmãos, o que te levou ao momento da sua vida que você está vivendo hoje? O que te levou para esse momento de cativeiro no seu casamento? O que te levou para esse momento de cativeiro emocional? O que te levou para esse momento de cativeiro financeiro? Se você não entender isso e responder a Deus para que seja possível você sair, possivelmente você vai ficar girando igual o povo no deserto. Deus deseja te dar uma visão clara
do que você está vivendo, para que você possa enxergar que não importa o quão difícil esteja o seu momento, Deus tem sempre um caminho. Deus, ele pode transformar as áreas mais desérticas da sua vida em um lindo campo. Deus, ele pode transformar o cenário mais caótico da sua história em um lindo testemunho para a sua glória e para a sua honra. Só que você precisa ter uma visão clara, porque de repente, se Deus te tirar do lugar que você está hoje, da forma que a sua mente está, possivelmente você vai viver o cativeiro novamente. É por isso que muitas vezes Deus não nos tira de onde nós estamos, porque se Ele tirar, nós vamos voltar para esse lugar que é de aprisionamento, que é de restrição. Mas quando eu entendo o porquê eu estou vivendo isso e respondo da forma que Deus quer, é uma liberdade que é duradoura, é uma liberdade que é eterna. Eu já não sou mais escravo do que eu vivi, eu já não sou mais aprisionado a esse ciclo, não. Agora eu posso viver da forma total a liberdade que Ele me propõe. Mas talvez você esteja vivendo um tempo de deserto, porque existe um desejo de Deus de se revelar para você. Alguns desertos da vida é o próprio Deus que nos coloca, para que ali Ele se revele de uma forma muito poderosa. Ali Ele mostre para nós o teu poder. Se a gente pegar a luz da palavra, a gente vai perceber que nos momentos mais difíceis da vida dos discípulos, nos momentos mais difíceis da vida do povo de Deus, Ele manifestou o seu poder e mostrou e revelou uma face que nós não conhecíamos. Para Deus mostrar o filho que acalma o mar, Ele precisou criar uma tempestade. E os discípulos lá se perguntando: meu Deus, nós vamos morrer. Será que Jesus não vê o que está acontecendo com a gente? Será que Ele vai ficar dormindo enquanto nós estamos passando por esse momento? Será que Ele está indiferente? Quantas vezes nós pensamos isso, irmãos? Deus está indiferente ao que eu estou vivendo, porque eu chamo, eu clamo, eu busco, eu peço e nada acontece. Essa semana eu conversei com uma pessoa e ela, passando um momento muito difícil da sua vida, ela virou para mim e falou: eu já não sei nem mais o que orar, eu já não sei nem mais como pedir, porque eu peço, eu choro e as coisas não acontecem, e eu me pego repetindo para Deus as mesmas coisas e chorando, só que eu não consigo ver mudança de cenário. Eu já tive uma vida muito diferente dessa, eu já fui muito bem sucedido, eu já fiz viagens para fora do país, só que agora eu não tenho o básico. E ela virou e falou algo que eu achei muito interessante, que ela virou e falou assim: eu sei que é um ciclo, eu sei que vai passar. Irmãos, nenhum ciclo que nós vivemos é eterno. Todos nós estamos sujeitos a ter dias bons e dias ruins. Eclesiastes 3, existe um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de correr, tempo de descansar, tempo de nascer, tempo de morrer. E ela entende que Deus vai se manifestar, que Deus vai trazer um caminho novo. E se foi o próprio Deus que nos colocou nesse lugar que nós estamos hoje, é porque Ele deseja revelar, criar essa fé e essa esperança no nosso coração. Quando a gente pega no livro de Mateus, lá nos primeiros capítulos 3 e 4, a gente vai perceber que Jesus, Ele é batizado nas águas, e logo depois a palavra de Deus vai dizer que dos céus se ouve uma grande voz: esse é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer, no qual eu tenho alegria. E a palavra vai dizer que o Espírito guiou Jesus até o deserto. O Espírito guiou Jesus até o deserto. Muitos desertos que nós vivemos é porque o Espírito Santo nos colocou lá. E lá Ele vai trabalhar o nosso caráter. Lá Ele vai trabalhar as nossas motivações. Lá Ele vai revelar para nós quem Ele é. Teremos experiências profundas e a nossa vida vai ser transformada de uma forma sobrenatural. Foi isso que aconteceu com Davi. 12 anos de deserto, fugindo, entrando nas cavernas da vida,
vivendo coisas terríveis. Por quê? Porque ele tinha uma promessa, que um dia ele seria rei, que um dia ele tomaria o trono que é de Saul. E, irmãos, no final disso tudo, já experimentado, Davi diz: bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos ímpios. Ele libera essa verdade porque ele começa a entender que andar segundo todo mundo andava, fazer o que todo mundo fazia, não traria para ele a possibilidade dele viver tudo aquilo que Deus queria. E quantas são as vezes que nós queremos andar por caminhos de pessoas que nós acreditamos que vamos alcançar o mesmo lugar que elas. Deus, ele se preocupa muito com a sua individualidade. Deus se preocupa muito com a sua identidade. Por isso ele diz que ele tem um novo caminho. O caminho que ele tem para você é aquele que vai te levar para o lugar que ele quer. O caminho que ele vem apontando durante toda a sua história é o caminho que ele quer que você viva para poder ter acesso à vontade dele, que é boa, que é perfeita e que é agradável para a sua vida. E nesse momento eu gostaria que você trouxesse agora a sua memória. Quais caminhos Deus apontou para você? Quando você pega a sua história, a sua construção, quais foram os caminhos apontados por Deus? Porque muitas vezes nós não percebemos isso. Há um tempo atrás eu conversei com um jovem, e ele com 2 ministérios, e ele virou para mim e falou assim: pastor, estou querendo largar esse ministério, estou querendo me dedicar a esse. Aí eu falei, amém. Eu falei, por quê? Porque eu sinto que Deus está falando comigo para fazer isso. Eu falei, amém. Agora, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos olhar a sua história. Quando você era pequeno, Deus já fazia promessa em direção à sua vida? Já. E ele falava o quê? Ele falava que eu seria isso. E você continuou crescendo, você foi desenvolvendo isso que Deus falou? Sim. E eu fazia isso, comecei a fazer e comecei, a sentir que eu fluía nesse lugar. Aí eu virei, caramba, que benção. Aí você chegou na sua adolescência, você servia na igreja? Servia. E você fazia o quê? Eu fazia isso aqui. Falei, caramba, é a mesma coisa que Deus apontou na sua infância. Aí você casou, você foi para outra igreja, você serviu o quê? Nesse caminho, caramba, a mesma coisa. E agora você quer largar esse caminho e viver outro. Agora você quer buscar aquilo que você acha que Deus quer te usar, quando na verdade Ele durante toda a sua trajetória te mostrou que o caminho era esse aqui. Só porque outras pessoas pegaram esse caminho e alcançaram o sucesso, você acha que vai ser também assim na sua vida? O melhor caminho para nós andarmos é o caminho da palavra de Deus, o caminho que foi apontado pelo próprio Deus para nós durante toda a nossa vida. E nessa manhã é uma ótima manhã para nós refletirmos sobre isso. Sobre se o que nós estamos vivendo hoje é o que Deus apontou durante toda a nossa trajetória. E se não for, hoje nós temos a possibilidade de mudar. Hoje nós temos a possibilidade de pegar um novo caminho, de voltar para o lugar onde todas as coisas vão se tornar reais na nossa vida, que é o centro da vontade de Deus para nós. Mas para isso, segundo o próprio rei Davi, nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Quem tem te rodeado? E eu não tenho nada contra nós termos amigos que não compartilham da mesma fé que a gente. Só que a gente tem que entender que as coisas carnais se discernem de forma carnal, mas as coisas espirituais se discernem de forma espiritual. Eles podem ter acesso até um lugar na nossa vida, eles podem ter acesso até um lugar naquilo que nós pensamos, mas a partir de um certo lugar, eles não podem ter acesso, eles não podem ter o poder de interferir, porque se foi o próprio Deus que falou, se é Ele que consolidou isso no seu coração, como a palavra de um homem pode ser mais poderosa do que a de Deus para você?
E muitas vezes nós não vivemos o que Deus quer porque nós nos mantemos presos ao que as pessoas falam, ao que as pessoas acham, ao que as pessoas pensam. Nós nos preocupamos em pegar conselhos com ímpios, com pessoas que não compartilham da mesma fé que nós temos. Com pessoas que não têm a mesma visão clara do propósito que nós temos. Nós somos a igreja do Senhor. Nós temos a autonomia, nós temos a chancela de Deus para dar continuidade a tudo aquilo que Jesus Cristo fez e ensinou. O livro de Atos não termina no seu capítulo 28. Nós estamos continuando a história dos discípulos de Jesus. Você entende a responsabilidade que isso é? Há um tempo atrás, estou vendo aqui Julico. Eu nem falei para ele, mas aquilo me emocionou muito. Ele veio aqui na igreja e estava ali sentado com o pastor Rafael. E o pastor me chamou, falou, lê isso aqui, lê isso aqui. A filhinha dele fez um trabalho na escola. E ela, falando sobre seus familiares, quando ela chegou no pai, ela falou assim, eu tenho certeza que se Jesus viesse hoje, ele seria um discípulo de Jesus. Irmãos, aquilo entrou no meu coração. E eu virei e pensei, tomara que eu consiga revelar Deus para os meus filhos da forma que Ele está revelando para eles. Nós continuamos escrevendo a história, só que nós não nos preocupamos com isso. Nós estamos mais apegados àquilo que nós queremos, àquilo que os nossos olhos estão vendo. Então, pastor, como que eu vou fazer isso? Como eu vou viver esse tempo? Como que isso vai ser real na minha vida? É tão incrível que o próprio rei deixa pra gente. É meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. É fazer com que essas verdades, elas tenham o poder de nos absorver de uma forma tão poderosa, que agora eu vou viver segundo aquilo que está escrito aqui. Romanos 12 vai dizer que só existe uma possibilidade de eu viver a vontade de Deus na minha vida. É não me amoldando com esse mundo, mas é transformá-lo através da renovação da minha, para que eu possa viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Irmãos, assim como eu, todos os dias nós viemos à casa do Senhor, todos os dias nós fazemos o nosso devocional, oramos, porque existe no nosso coração o desejo também de viver tudo que Deus tem para a minha vida. Eu estou errado sobre isso? Alguém aqui deseja viver o que Deus tem para ele? Todos nós. E é por isso que nós somos discípulos de Jesus, porque nós entendemos que existe uma vida melhor que a nossa. Existem escolhas melhor do que a que nós podemos fazer. Só que, se a gente perceber, nós estamos correndo atrás de algo que o próprio Deus deseja nos dar. Que o próprio Deus deixa escrito como nós podemos alcançar. Renovai-vos. Através da renovação da vossa mente, para que vocês possam viver a vontade boa, perfeita e agradável. A única forma de nós vivermos o que Deus tem para nós é a nossa mente não se amoldando a esse mundo. É a gente não absorvendo tudo que estão falando, é nós não absorvermos tudo que estão fazendo, é nós não andarmos segundo os caminhos dos ímpios, é nós não nos assentarmos nas rodas dos escarnecedores, é nós não pegarmos os conselhos dos pecadores. Só que, de uma forma muito natural, é isso que tem permeado a nossa vida, porque o que está moldando o nosso pensamento é o que uma tela diz. O que está moldando as nossas atitudes são as preocupações do que as pessoas que estão ao nosso redor vão pensar. E naturalmente nós deixamos de nos preocupar com aquilo que Deus já falou, com aquilo que Ele já fez. Imagina se os discípulos resolvessem ter a mesma postura que nós estamos tendo nesse tempo. E sabe por quê? A nossa postura tem sido essa? Porque nós não temos meditado na lei do Senhor. Porque nós não temos nos preocupado com quem Ele é, o que Ele pode fazer para nós. Nós não temos saído desse lugar de aprisionamento e experimentado a liberdade que o Evangelho está propondo. Porque quando esse lugar é real nas nossas vidas, tudo muda. Tudo
é transformado. Não existe deserto que seja eterno. Deserto é um lugar transitório, deserto é um lugar passageiro. Mas nós podemos repetir ciclos de deserto se nós não entendermos que existe a necessidade de nós vivermos meditando na lei do Senhor. E nós seremos como árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Há um tempo atrás, e eu caminho para finalizar, eu estava em um sítio e estava ali fazendo o meu devocional, quando de repente eu percebi que tinha um córrego. Eu estava sentado numa estrada e tinha um córrego, e perto desse córrego vários pés de banana. E as bananas muito maduras e muito som de pássaros ali, maritacas, pássaros. E do outro lado da estrada tinha também pés de banana e as folhas muito vistosas. Só que as bananas estavam verdes. E eu comecei a perceber que a vida, que os animais estavam todas do lado de cá, usufruindo da bênção que aquelas árvores tinham de estarem perto do ribeiro das águas. Irmãos, nas nossas vidas é a mesma coisa. A prosperidade que nós queremos, a paz que nós procuramos, está totalmente ligada a nós estarmos junto ao ribeiro das águas, a nós estarmos juntos da fonte da água viva. Porque nós podemos procurar pelo que Deus pode fazer, nós podemos até alcançar esses milagres que nós sonhamos, porque Ele é bom, Ele é compassivo, Ele está sempre disposto a liberar sobre nós misericórdia, mas a nossa vida só vai ser plena quando a gente entender que, independente daquilo que Ele faça, independente do que Ele viva, Ele é o meu Deus, e existir no nosso coração o desejo de buscá-lo, de experimentá-lo e ver o quanto o Senhor é bom, e nos deleitar do Senhor na certeza que Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Só que não são esses desejos que você tem hoje, porque, irmãos, se Deus atendesse todas as suas orações, se Deus atendesse todos os seus pedidos hoje, talvez você não estaria vivendo o que você está hoje. Talvez você não estaria casado com a pessoa que você está hoje. Talvez você não teria a família que você tem hoje. Tudo que você tem hoje já faz parte de um projeto muito maior que Deus tem para a sua vida, que são as vontades dele sendo realizadas por caminhos que muitas vezes são reflexos de nossas escolhas. E eu gostaria que você se colocasse de pé. Existe um desejo no coração do Senhor de te reconfigurar nessa manhã. Nós temos trabalhado durante todo o mês de setembro com a ótica de prevenção ao suicídio. Nós estamos trazendo histórias, ensinamentos sobre homens e mulheres que passaram por problemas terríveis na vida, mas que Deus interferiu, que Deus em algum momento liberou um milagre, liberou uma graça, tirou daquela situação. Só que se a gente perceber na vida desses homens, Deus fez, por quê? Porque eles se colocaram num lugar de dependência. E eles entenderam que eles estavam agora incumbidos em ajudar Deus a realizar aquilo que Deus queria fazer na vida deles. Isso é muito louco, eu gosto muito de falar sobre isso. É quando Deus já tem o futuro pronto para nós, só que Ele nos chama para, junto com Ele, construir esse caminho que já está pronto. Deus já tem um destino pronto para você. O seu futuro já está pronto em Deus. A única coisa que você precisa é, nessa manhã, reprogramar a sua mente, sair da zona de conforto e ir em direção ao que Ele já apontou. Será que se Deus te desse a oportunidade de viver hoje tudo o que Ele prometeu sobre a sua vida, você estaria preparado? Será que tudo que Ele, durante toda a sua história, falou, se hoje fosse o dia dele tornar real, teria condições? Você se preparou para o que Deus tem? Você está firmado junto ao ribeiro das águas? Deus não quer apenas curar as nossas feridas. Deus não quer apenas restaurar os nossos relacionamentos.
Existe um desejo no coração de Deus, é de restaurar a nossa alma. Por isso, todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, além da cura física, também tiveram a cura na alma. Eles saíram dali entendendo que Jesus Cristo é tudo que eles precisam. E se você não chegou a esse entendimento hoje, é tempo do bálsamo de Cristo ser derramado sobre a sua vida. E hoje Ele te dá uma possibilidade de um novo começo. Eu gostaria que vocês fechassem seus olhos. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nós. Por isso nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. Não nos atentamos para as coisas que nós vemos, mas nós olhamos para aquilo que não vemos, porque a que vemos são temporais, mas aquilo que não se vê é eterno. Existe um bálsamo de Deus para ser derramado sobre a sua vida, irmão. Não importa a forma que você entrou aqui nessa manhã, não importa como está o seu coração ou qual ciclo você está vivendo, uma coisa eu sei: hoje Deus pode fazer tudo novo na sua história. Ele é poderoso o suficiente para restaurar as áreas mais desérticas da sua vida. Aquele lugar que é de escassez, aquele lugar que é de falta, de sofrimento. Ei, Jesus pode pegar e transformar na matéria-prima perfeita para aquilo que Ele vai fazer agora através de você. Os projetos de Deus para a sua vida ainda estão reais. Ele não desistiu, Ele não se arrependeu. Tudo aquilo que Ele sonhou, tudo que Ele planejou, tudo aquilo que Ele escreveu no livro da vida ao seu respeito ainda tem validade. Basta somente hoje você crer, basta somente hoje você se apropriar e a sua vida jamais será a mesma. Em nome de Jesus, eu quero profetizar cura na sua vida. Cura física. Se você tem alguma enfermidade, eu queria que você colocasse as mãos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, como igreja do Senhor, declarar a cura dessa enfermidade. Nós queremos, em nome de Jesus, nos apropriar de tudo aquilo que o Senhor falou a nosso respeito. O Senhor disse que os sinais seguiriam aquele que crê. Então, em nome de Jesus, nós queremos declarar a transformação desse quadro de saúde. Deus deseja derramar uma unção nova sobre você. Todas as vezes que Deus derrama unção, Ele nos prepara para um novo desafio. A unção é derramada para dar autoridade, para dar autonomia, para nós irmos a lugares que nós nunca fomos, na certeza de que nós não estamos sozinhos. Talvez hoje seja uma noite, uma manhã de você receber a unção no seu relacionamento, na sua casa, na relação com os seus filhos. O Espírito, quando ministrou essa palavra no meu coração, irmãos, eu tinha preparado outra mensagem. Chegou 8h40 da manhã, o Espírito me falou: eu não quero que você pregue o que você estudou. Eu quero que você dê essa palavra. Eu falei: meu Deus, eu não preparei nada, eu não sei nada o que eu vou falar. E de 8h40 até 10:10, o Espírito me revelou aquilo que eu tinha que falar nessa manhã. Não aquilo que eu queria, porque Ele me disse que pessoas estariam aqui nessa noite, nessa manhã, que precisam ter a vida transformada eternamente. Não é mais apenas um ciclo para viver um tempo melhor e depois voltar para o mesmo lugar, não. É uma liberdade na alma, no espírito e na mente.
Eu não sei você, mas quando eu ouvi essa mensagem no meu coração a primeira vez, eu tremi, porque eu entendi que nós estávamos sendo chamados para viver algo novo em Deus. E todas as vezes que Deus nos chama para viver algo novo, nós precisamos entrar no lugar de dependência. Nós precisamos entrar no lugar de restauração. E eu acredito que algumas pessoas nessa manhã precisam ser restauradas. Restauradas, reposicionadas. Precisam voltar para esse lugar onde a água viva é que vai conduzir. Então, se essa palavra fez sentido no seu coração, se você entende que é o Espírito Santo de Deus te chamando para viver algo novo, eu queria te convidar a sair do seu lugar, como uma forma de não se conformar com o que você está vivendo. As luzes vão diminuir e nós vamos orar juntos. Ah, mas se eu ficar no lugar que eu estou, Deus pode me alcançar, sim. Só que Deus te conhece. Agora o que Ele deseja é que você se conheça. Então, já vai ser você se desprendendo de tudo que pensam, de tudo que falam, e você revelando a Deus que você deseja viver algo novo. Então, peça licença à pessoa que está do seu lado e vem aqui para a gente orar junto. Paizinho, aqui estão seus filhos, Deus, se derramando ao Senhor, aos seus pés, Deus. Ah, Deus, muitas vezes a nossa caminhada existencial ela é tão automática que nós não percebemos que nós deixamos de estar no melhor lugar do mundo, que é no centro da sua vontade. Nós deixamos a nossa mente se corromper com esse tempo. Nós deixamos, Deus, com que as coisas ao nosso redor direcionem aquilo que nós vamos viver. Mas nessa manhã o Senhor trouxe essa palavra, esse refrigério, resolveu nos reconectar com o Senhor. Deus, essa palavra, ela só tem um desejo no seu coração, que é reafirmar para nós que tudo que o Senhor já liberou pode se tornar real. O Senhor continua tendo expectativas ao nosso respeito. O Senhor continua desejando se revelar para nós. O Senhor continua desejando se relacionar conosco de uma forma íntima, Deus. E o seu coração está nos chamando para perto do Senhor. Por isso eu quero te pedir por essas pessoas que estão aqui na frente, Pai, que nesse momento essa unção venha descer como um bálsamo, que a cura venha vir, Pai, nas feridas mais profundas, Deus, e que nós possamos sair daqui totalmente convictos de quem o Senhor é, de que nós estamos novamente fixados junto ao Senhor, que é a fonte de águas vivas. Paizinho lindo, muito obrigado por tudo que nós vivemos nessa manhã. Queremos entregar, Deus, todo o nosso domingo. Queremos te pedir que o Senhor traga para nós palavras, que o Senhor continue falando nos nossos corações, que o Senhor continue, Deus, se revelando para que nós possamos nos sentir amados e cuidados pelo Senhor. Nos leve na paz. Que os nossos celeiros sejam sempre fartos. Que aonde nós colocarmos as nossas mãos, ali exista a prosperidade de Deus. Que aonde colocarmos a planta dos nossos pés, que ali o nome do Senhor seja engrandecido. Que, Pai, em nome de Jesus, a sua graça, que é melhor do que qualquer outra coisa, seja uma verdade nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém, irmãos? Aplauda ao Senhor. Vai na paz, que Deus te abençoe, e te esperamos aqui hoje às 18 horas para uma grande festa na presença do nosso Deus.